Bom dia, gente. Primeiro culto de 2012 aos domingos. Então, você é bem-vindo essa manhã. Temos muita gente viajando, mas é quase como costume em nossa cidade, né? Os primeiros 2 meses, as pessoas estão ainda entrando no ritmo do ano. Mas é bom estarmos juntos essa manhã. Quero começar lendo um versículo. Se você tem sua Bíblia aí, abre comigo Mateus 5, 21 até 22, 2 versículos só. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Jesus está começando a tratar sobre as antíteses. Havia umas teses sobre não matarás, não furtarás e todas essas coisas, e Jesus cria uma antítese. E esse texto fala exatamente disso. Ele cita a tese e depois ele faz a antítese. Diz o texto no versículo 21, vocês ouviram o que foi dito aos teus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. E aí ele faz a antítese. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre risco de ir para o fogo eterno. Então é um pouco diferente, uma releitura aqui dos 10 mandamentos que Jesus está fazendo. Idiota, estúpido, burro. Alguém já chamou você assim? Se alguém já chamou você assim, você provavelmente ainda se lembra, não é? Independente de quando foi, se foi há algumas semanas, se foi há algumas décadas, não importa, a marca permanece. Palavras com que nós ferimos as pessoas. Dependendo de quem falou e qual foram as circunstâncias, esse tipo de palavras podem destruir uma pessoa. E podem carregar esse peso para o resto da vida, né? O que Jesus está condenando aqui não é a questão de você dar um xingamento. O que Jesus está condenando aqui não é apenas algo que você faz que no impulso do momento, mas é quando deliberadamente você despreza, você humilha e faz coisas com que as pessoas se sintam inferiores. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Quando nós desprezamos as pessoas, nós desprezamos exatamente a imagem e a semelhança de Deus. É isso que Jesus está dizendo, e que o povo não entendia naquele tempo a questão de matar. Achavam que se mata apenas literalmente, mas nós podemos matar e a pessoa continuar viva, mas matar ela emocionalmente. Por mais que a gente lute, a maior dificuldade, assim como nós vamos estudar no livro de Tiago, a maior dificuldade nossa está justamente em controlar a nossa língua, as coisas que a gente fala, as coisas que nós exteriorizamos, né? Mas nós precisamos guardar nossas línguas, refrear as nossas línguas, né? Mais importante ainda, nós precisamos mudar as nossas atitudes também e começar a olhar cada pessoa, por mais falha que ela seja, como alguém que tem a imagem e semelhança de Deus. Isso é mudança de atitude. Nós estamos começando o ano de 2012 e a gente planeja um bocado de coisas. Nós queremos fazer coisas diferentes do que do ano passado. A Sônia falou hoje de manhã que não mudou nada de 2011 para 2012 na vida dela. Que bom, né? O ruim seria se tivesse piorado, né? Isso seria ruim. Mas o importante é que está na média. Daqui só vai melhorar, né? Então a ideia é, nós precisamos sim olhar cada pessoa, por mais falha que ela seja, como mais um dos filhos de Deus. É bom ter cada um de vocês aqui mais uma vez, mais um domingo. Vamos cultuar juntos ao Senhor essa manhã. Nós temos hoje o início da nova série do livro de Tiago. Há alguns anos atrás nós já ensinamos Tiago aqui, na época que Mike ainda estava, mas foi uma abordagem um pouco mais teológica. Esse ano nós queremos dar uma abordagem um pouco mais prática, né, de cristianismo, de como nós podemos agir, a questão social do cristão precisa andar juntos, precisa andar junto. Então
o livro de Tiago, ele é super prático e vai nos ajudar a entender um pouco também essa faceta da vida cristã. Não só da teologia, mas também da parte prática. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer essa manhã por termos a oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez como tua igreja. Agradecer também ao Senhor porque temos tido a oportunidade de celebrar o fim de um ano e o início de um novo ano. Agradecemos ao Senhor também porque até aqui o Senhor tem guardado a nós e também as nossas famílias com saúde, com vida, dando suprimento diário, também nos dando aquilo que a gente precisa para viver. Te agradeço, Senhor, porque o teu desejo também é de nos perdoar quando nós erramos, e nós clamamos por tua misericórdia, para que o Senhor nos perdoe pelas palavras tão cortantes que a gente já falou no passado. Perdoe também a nossa insensatez, ajude-nos a enxergar a partir de agora a presença do Senhor, os traços do Senhor em cada um dos meus semelhantes e também em cada um dos meus irmãos. Ajude-me a enxergar as pessoas como o Senhor as enxerga, que eu não olhe apenas o exterior, mas que eu também possa levar em consideração e avaliar pelo menos também o interior da pessoa. Obrigado por tua ajuda, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem interesse de nos tornar melhores pessoas, melhores cristãos, pessoas mais parecidas com o Senhor, no trato, na vida mesmo que seja privada, aquela vida junto com o Senhor. O Senhor quer melhorar isso também em nossa vida, e nós agradecemos ao Senhor por esse interesse. Eu oro isso, pedindo a tua bênção aqui essa manhã, que o Senhor nos ajude na adoração, que o Senhor nos conduza nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aqui estamos nós, mais uma semana, mais um início de série de mensagens. Eu gosto de fazer séries porque fica mais fácil o aprendizado, porque é uma sequência num livro só, e se torna muito mais fácil para mim também, porque eu sei o que eu vou pregar domingo que vem. Então, o difícil para alguém que vai fazer um sermão ou algum estudo é saber sobre o que falar. Então, se você decide ensinar um livro, é mais fácil, você sabe, domingo que vem vai ser esse, não tem como fugir disso. Mas também o processo é um pouco difícil também, porque pode acontecer de você encontrar uma passagem extremamente difícil e você não pode pular ela. E aí a pessoa lê aquilo e diz, agora eu quero ver. Né? Então, é um desafio também, mas é muito bom. As séries, né, nos ajudam a entender. Nós vamos começar esse livro de Tiago com o nome da série de provações. Basicamente, o livro de Tiago, ele é um livro prático, extremamente prático, e apesar de ter teologia, ele não é um livro teológico, ele é um livro de prática. Martinho Lutero considerava o livro de Tiago a epístola de palha, ou seja, mais leve, a que tem menos importância. Tanto é que na Bíblia alemã, as primeiras Bíblias, o livro de Tiago era o último livro, porque era considerado o mais insignificante. Então, Lutero, na hora de colocar os livros em ordem, colocou Tiago por último, porque ela não tinha tanta importância. Só que, por que não tinha importância? Porque ele diz que havia uma incoerência. Porque o livro de Tiago diz que a nossa salvação é por obras, segundo Martinho Lutero. Paulo diz não por obras, mas por fé. Filipenses fala isso e todas essas coisas. E aí de repente vem Tiago e diz, é por obras. Aí ele diz, está errado. Então ele bota o livro por último. Só que nós precisamos entender quem eram os destinatários dessa carta. E se você olhar no primeiro versículo, você vai ver claramente, no primeiro versículo diz que ele está escrevendo as 12 tribos. Quem eram as 12 tribos? Judeus. Então Tiago está falando para judeus, enquanto que Paulo estava falando para não-judeus. Imaginem agora qual era o contexto. O judeu sempre teve que fazer obras, não é verdade? Lembram disso? Ele teve que levar sacrifício, teve que fazer coisas, sempre fazer obras. Quando Cristo vem, ele acha que deve continuar fazendo isso. E Paulo diz, não faz mais. Não é por obras. Aí o judeu fica feliz.
Pô, então não precisa fazer nada. Então é só por fé. Cruza o braço e tranquilo. E aí vem Tiago e corrige isso. Gente, olha só. É importante que a fé venha junto com obras. Então, basicamente, Paulo está olhando para um lado e Tiago está olhando para outro lado. Então, eles não é incoerência. Cada um tem um destinatário diferente. Simplesmente é questão de entender para quem eles estão falando. Por isso é importante saber para quem a carta foi escrita, né? Senão fica realmente parecendo que há uma incoerência. Mas alguém uma vez disse que a vida não é fácil. Absolutamente, pode passar essa, Mateus. A vida não é fácil. E nós vamos, nessa manhã, olhar para Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 8, que fala que é preciso ter fé em momentos de turbulência, em momentos onde a tua vida não vai muito bem. É preciso ter fé. E alguém então disse essa famosa frase aí, né? Pode passar, Mateus. A vida não é fácil. Para tudo a gente fala, pô. Não sei se você acompanhou de perto o Campeonato Brasileiro do ano passado, mas só foi definido campeão na última rodada, né? E era questão de empate e derrota, algo assim muito próximo. E eu vi nas entrevistas os torcedores do Corinthians, depois de serem campeões, eles disseram assim: para o Corinthians nada é fácil, tudo tem que ser por sofrimento, tudo é mais difícil. Se para os outros é tranquilo, para nós é mais difícil. Você sabe que esse é um discurso do ser humano em geral, não é só da torcida do Corinthians, é meu, é seu, todos nós achamos que a nossa vida sempre é mais difícil do que a do outro. E sempre achamos que nós, na nossa vida, temos mais problemas do que dos outros. O meu problema sempre é maior do que o problema do vizinho, e assim por diante. E aí, esse discurso, a vida não é fácil. De fato, a vida não é fácil. Apesar de não ser um discurso um pensamento, na verdade, de gosto muito popular, ninguém gosta de admitir isso, é fato. Que, na verdade, nós vamos passar ou enfrentar tempos difíceis. E isso não é questão de talvez nós vamos passar. A questão é, nós vamos passar. E Tiago não diz, se talvez um dia você passar por tribulação, ele não diz isso, ele diz, quando você passar. Então a questão é quando. Eu venho repetindo aqui várias vezes, ou você está dentro dela, ou você está no meio, ou está saindo, ou vai entrar. Porque é a nossa vida. E isso mexe um pouco com a gente, não é verdade? De você olhar isso e pensar, puxa vida, por que isso tem que ser assim? E a gente vai ver agora em Tiago capítulo 1, versículo 2 a 8, e descobrir alguns princípios importantes que nos ajudarão a enfrentar nossos problemas ou dificuldades quando eles vierem. E é bom que a gente comece a pensar sobre isso no início do ano. Qual vai ser a nossa perspectiva quando eles vierem, ou diante deles? Como é que eu vou me posicionar? Eu tenho colocado ali, se você tem a sua Bíblia, é muito importante que você acompanhe na sua Bíblia, mas vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 2 a 8, que temos ali. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Eu gosto de todos os livros da Bíblia, mas Tiago tem algo interessante por se tratar de um livro prático. Tiago vai direto ao assunto. Ele vai direto ao assunto. Ele não faz rodeios. Ele fala coisas como elas são. Ele não faz rodeios, floreia a coisa para depois dizer. Nós gostamos de fazer isso, né? Nós, quando vamos confrontar alguém, a gente primeiro fala de todas as qualidades que a pessoa tem, para depois dar o tapa. É aquele cara que faz carinho e depois bate. Tiago não faz isso, ele vai direto ao assunto. E isso é uma coisa que me chama bastante atenção. E nessa primeira semana, vamos pensar juntos sobre a ideia das dificuldades da vida, porque a vida tem suas tempestades. A vida não é só de vento em popa, né? Mas tem suas dificuldades. A primeira coisa que eu quero, junto com você, pensar essa manhã é: você vai passar por provações.
independente do que nós achamos. Versículo 2 fala isso. Há diferença entre passar por aflições e trazê-las sobre nós. Existe uma grande diferença. Alguns cristãos são acusados, principalmente nos países de perseguição, de serem masoquistas, de gostarem de sofrer. Porque parece masoquista, de gostar de sofrer e ainda assim seguir o cristianismo. Então eles são acusados de basicamente masoquistas. Mas masoquismo é um desvio de caráter, é uma pessoa que gosta do sofrimento. É diferente de querer trazer. Por exemplo, não há dúvidas de que muitas das dificuldades em que nós passamos são auto-infligidas. Nós mesmos buscamos elas. Nós nos colocamos em situações que vão trazer problemas para nós. Não tem como a gente negar isso. E cada um de nós tem uma história assim, onde você se coloca numa situação que trouxe problema para você. Se eu fosse colocar da minha vida, teria um caderno cheio de coisas que eu mesmo permiti que acontecessem em minha vida. Mas tem outras que você está vivendo a sua vida e, de repente, sem que alguém tenha culpa, bum, acontece algo. Os problemas acontecem com você. Eu li essa semana uma frase de sabedoria popular. E uma pessoa diz assim: eu gostaria de ser pobre uma vez, um dia na vida. Porque ser pobre todo dia é dose. Né? E eu achei isso tão sábio, né? De uma sabedoria popular. Né? Mas olha só, um exemplo. Antes de Davi se tornar rei em Israel, ele era um garoto que foi entregar queijos lá onde o exército estava reunido para os irmãos, queijos e pão e essas coisas, para os irmãos que estavam no exército, e de repente ele foi contratado para ser o músico do rei Saul, porque o rei Saul era um homem atormentado, e aí Davi foi contratado para trazer um pouco de alívio a esse homem tocando a sua harpa. Um dia Davi estava tocando a harpa, e o que Saul fez? De repente surtou, pegou a lança e decidiu que iria cravar Davi na parede. Davi não fez nada. Simplesmente ele estava fazendo o trabalho dele, tocando a harpa, aquilo que ele havia sido contratado para fazer, e de repente aquele homem surtou e queria cravá-lo na parede. Davi não tinha feito nada de errado, absolutamente, mas de repente ele está no meio de perigo, sofrendo um bocado de coisas, uma grande provação na vida dele naquele momento. Depois, há provações também que nós mesmos, deliberadamente, colocamos sobre nós. E esse tipo de provação não vem por acaso, não. Nós os trazemos sobre nós. Por exemplo, o mesmo homem Davi, depois de mais velho, deveria ter sido mais sábio já. Enquanto seu exército estava na guerra, Davi decidiu dar um passeio na casa dele. E de repente ele viu uma mulher bonita. Bonita aos olhos, diz o texto. E olha só, o texto não fala que ela era bonita, o texto fala que ela era muito bonita. E quando o texto fala que era muito bonita, é porque era muito bonita mesmo. E aquilo chamou a atenção do homem, e ele decidiu, já que gostou dela, decidiu que iria trazê-la para o palácio. E teve relação com ela, e o nome dela era Batseba. Mas ela era casada, eis um probleminha, com um homem chamado Urias, que na verdade era um dos soldados de Davi, que estava lá na guerra, servindo o país dele, lutando para proteger o reino onde o rei estava. E Davi então tem a menina engravida, e aí Davi entra em pânico. E agora, o que eu vou fazer? Simples, traz Urias de volta, dá a ele uma semana de descanso. Fala: poxa, Urias, você tem se dedicado tanto ao exército, vou te dar uma semana, vai para casa, passa tempo com tua esposa. Ele diz: pronto, está resolvido o problema. Ele vai para casa, tem relações com a esposa, e aí depois, quando ela engravida, não vai ser nenhum tipo de, as pessoas verem ela grávida, não vai ser nenhum tipo de surpresa para ninguém. Só que Urias é um homem honesto. Ele vem e diz: puxa, eu não posso, enquanto meus irmãos estão lá lutando, eu não posso fazer isso. Ficou na porta do rei a noite inteira. Davi acorda furioso, manda ele de volta para a guerra, mas não somente isso, dá a ele uma carta e diz: entrega isso para Joabe. A carta era, na verdade, uma sentença de morte dele mesmo. Ele carregou em suas mãos a sentença de morte e entregou a Joabe. Joabe coloca ele na linha de frente da batalha, e quando a batalha está ficando feroz, o exército se retira, ele fica sozinho e é morto em batalha. Pronto, está resolvido o problema. E assim,
Como uma pessoa que contrata um assassino é tão culpado quanto aquele que aperta o gatilho, Davi agora é culpado não apenas de adultério, mas também de assassinato. E esse não é um problema ou uma provação que veio de repente na vida dele. Ele a trouxe sobre si. Mas quando você entra em provação, Tiago sugere uma resposta inusitada. Quando nós entramos, não porque nós deliberadamente caminhamos para ela, mas quando nós entramos nessa provação, olha só, meus irmãos, versículo 2, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Gente, isso não faz sentido, né? Creio que esta é uma das coisas mais difíceis, para mim, pelo menos, de se fazer, e demanda muita fé. É preciso ter muita fé. É fácil de se alegrar quando tudo está indo bem, quando você se sente abençoado, ou quando as coisas boas da vida parecem que estão vindo na sua direção. Você não está fazendo nada, as coisas estão vindo para você. É fácil ter fé. É fácil vir à igreja, dar o dízimo, é fácil vir à igreja louvar o Senhor, é fácil falar do amor de Jesus para as outras pessoas, porque quando tudo vai bem, não demanda muita fé, não é preciso ter muita fé, é um cadinho assim, como diz o pessoal lá, é só um pouquinho assim, não é necessário. Mas quando os tempos são difíceis, quando tudo parece dar errado, aí sim, é preciso ter muita fé, para ver além das circunstâncias naturais e confiar em Deus, né? Agora, a segunda coisa, é preciso ter uma meta. Pode passar. A segunda coisa, a meta é ter paciência. Versículo 3 e 4 diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Quando eu estava na faculdade de teologia ainda, e você sabe que o homem tem uma mente muito simples, né? Quando a gente vai fazer reciclagem de roupas, sabe, depois que tua roupa está toda suja e você diz, puxa vida, eu vou ter que ir no cesto de roupa suja fazer uma reciclagem para reutilizar uma roupa. Sabe como que o homem faz para usar uma roupa suja de novo? Ele dá uma cheirada, se ele não desmaia, ele vai usar. A mulher não. A mulher, se ela olha a roupa, se ela tiver um pinguinho, não dá para usar mais. Joga de lado. Então, a mente do homem é muito simples. Então, quando você está num lugar onde você tem mais ou menos 8 mulheres para cada homem, então o conflito é inevitável. Porque sempre vai ser, as coisas sempre serão da forma que a mente delas pensa que deve ser. Porque você é minoria sempre. E elas gostam de usar, quando são a maioria, a democracia. Não vamos votar aqui. Claro, são 8 homens para cada mulher, 8 mulheres para cada homem, desculpa. Então, na democracia, o homem sempre vai perder. Então, no processo, quando elas decidiam fazer alguma coisa, teve um dia que eu disse, ai, Senhor, me dá paciência. Aí uma disse, não peça isso. Se você pedir paciência para o Senhor, vem tribulação sobre a sua vida, porque a paciência só vem depois de tribulação. E a minha mente é muito cíclica. E eu vou para esse texto de Tiago e costumava pensar assim, por que Deus simplesmente não ignora os testes? Assim a gente não precisava de paciência, não é? Porque olha só, a pergunta é, por que Deus quer que a gente tenha paciência? Por que passar por testes? Tiago diz, nós passamos por teste para desenvolver a nossa paciência, não é? Aí eu pensava, por que então precisamos ter paciência? Para passar por testes. Não fazia sentido na minha vida. Pensa um pouco, se nós passamos por testes para ter paciência, e temos paciência para passar por testes, então por que Deus não ignora os testes e nós não precisamos ter paciência e fica tudo bem? Não é? Não seria muito mais fácil assim? Mas olha só, a palavra traduzida aqui como paciência não significa o que um monte de gente acha que ela significa. O que vem na sua mente quando a gente fala fulano é paciente? Primeira coisa que vem na sua mente, talvez, pensamos em alguém que não tem pressa, que anda 40 por hora no trânsito, né, Cis? Ou que está numa fila onde a da direita está andando e a sua não está, mas está tranquilo lá. Alguém que não tem pressa, que não pode esperar que seja feito um monte de coisa, mas uma pessoa
Uma pessoa que é impaciente é uma pessoa que está sempre com pressa, não pode esperar conseguir as coisas que quer. Não é? Nós achamos que uma pessoa impaciente é assim. Às vezes eu acho que meu filho é totalmente impaciente, ele não para um segundo, o tempo todo. Aí você leva ele faz natação, faz capoeira, vem para a escola, brinca com os alunos quando chega à noite. Pai, o que a gente vai fazer? Você, cara, ainda tem energia para fazer alguma coisa? Esse garoto é impaciente, mas realmente a palavra significa que Deus está construindo pessoas fortes, pessoas com perseverança, pessoa resistente. A palavra paciência, no grego, significa perseverante, resistente, forte. Por volta de 1800, mais ou menos, um explorador chamado John McDowell, ele foi um dos maiores exploradores para o interior da Austrália. E ele decidiu que ia descobrir um caminho de Adelaide, que era do sul da Austrália, até o Oceano Índico, no norte. Ele ia achar um caminho para atravessar o país. E ele tentou, até que finalmente conseguiu. Só que no processo, ele fez entre 5 e 6 tentativas para chegar até lá. E no processo ele contraiu várias doenças, ficou cego de um olho, ele foi atacado por aborígenes, ele ficou quase nu, as roupas caíram porque foram rasgando aos poucos. E tudo isso por causa de um objetivo pessoal. Mas ele fez. Esse cara não era fraco, era durão. Então, a perseverança produz isso na pessoa, faz de você ficar forte. Então, quando a Bíblia fala de paciência, ele está falando que Deus está construindo pessoas fortes, está desenvolvendo em você resistência. Pense um pouco por todas aquelas provações que você já passou no passado. Provavelmente você não vai mais ter problemas se você passar por elas, porque você já sabe o caminho das pedras. Você já sabe, porque já enfrentou ela antes. Por isso que as provações sempre são diferentes. Nós vamos adquirindo outras coisas. Essa é a realidade que Deus quer desenvolver em nós. Ele não deseja que nós sejamos crentes bananas. Sabe crente banana que é molengo? Deus não quer um crente banana. E é o que mais a gente tem aí. A razão é que nós estamos numa corrida. Para quem corre uma maratona, ele sabe que ele tem que manter um ritmo. Eu li que o homem mais rápido do mundo correu 100 metros rasos em 9,58 segundos. Isso é rápido pra caramba. Dá uma média aí de 37 km por hora. Muito rápido para um ser humano. Mas você não pode manter essa velocidade numa maratona. É impossível. Você não consegue. Você precisa ter ritmo. Você tem que ser capaz de suportar a distância. E é isso que Jesus diz em Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Estamos numa maratona. Precisamos manter o ritmo. Não sair num sprint maluco. É fácil começar. Quando nós entramos na vida cristã, quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, parece que a gente vai abraçar o mundo e a gente sai numa loucurada. A gente sai correndo que nem um doido, num sprint, e de repente você perde o gás. Porque você acha que vai abraçar o mundo e não consegue. É preciso manter um ritmo. Eu tenho visto muitas pessoas desistirem da corrida ao longo dos anos. É fácil começar. Mas Deus quer que suportemos a distância e cheguemos ao fim. E Tiago trabalha isso, ele diz: suportem isso, considerem motivo de alegria. Pode não fazer sentido, mas é Deus trabalhando na nossa vida para nos fortalecer, para nos causar quando você fica, não está bem fisicamente, aí você precisa ir fazer uma ginástica ou fazer algum exercício físico. Deus está fazendo isso com você, está desenvolvendo o nosso corpo espiritual, para que nós possamos ter músculos espirituais também. Paulo fala que de pouco, ele não diz que não vale nada, mas ele diz de pouco vale o exercício físico, considerado em questões espirituais. Ele fala de pouco tem valia isso, vai fazer o teu corpo ficar saudável, mas o teu espírito não. Exercício físico não traduz saúde espiritual. Precisamos também desenvolver os nossos músculos espirituais. E isso vem através de perseverança, quando nós nos chocamos com problemas. Terceira coisa, nós precisamos ter visão. Versículo 5,
ele mostra que se algum de nós precisasse ou sentisse que tem falta de sabedoria, deveríamos pedir a Deus, que a todos dá livremente. Tiago começa a falar sobre provações da vida e agora ele está falando sobre sabedoria. O que a sabedoria tem a ver com isso? Já pensou? Pô, mas esse cara está viajando. Precisamos de sabedoria para que nós possamos reagir às provações em que nós estamos passando. Sabedoria é um trunfo importante para nós, para que possamos ser capazes de lidar com as provações. Mas não é uma sabedoria qualquer. Não é uma sabedoria humana. Olha só o que alguns exemplos de sabedoria disseram aqui. Einstein, em 1932, ele disse assim: não há a menor indicação de que a energia nuclear um dia será obtida. Em 1932 ele disse isso. Em 1945, eles jogaram a bomba em cima de Hiroshima. Pouco tempo depois. Mas um homem tão sábio quanto Einstein disse: é impossível. A energia nuclear nunca vai ser obtida. Roosevelt, quando ainda era secretário, assistente da Marinha dos Estados Unidos, ele disse o seguinte: os aviões não serão úteis em batalha contra uma frota de navios. Roosevelt disse isso. Bom, claro, foi antes de Pearl Harbor, quando eles afundaram dezenas de navios lá, os aviões. Charles Duell, que foi um comissário do escritório de patentes nos Estados Unidos, em 1899, ele disse o seguinte: tudo o que poderia ser inventado já foi inventado. 1899. Hoje, quando nós lemos isso, a gente dá risada, Eles se achavam sábios? Idiotas, mas eram burros, não é? Então, a sabedoria para enfrentar as nossas dificuldades não podem ser sabedorias humanas, porque sabedorias humanas dá nisso aqui. Afirma-se categoricamente uma coisa e depois descobre-se que estava redondamente enganado, só que daí já é muito tarde. É a mesma coisa que a gente faz com filhos, educação de filhos. A gente lê tudo que psicólogos e é importante que a gente leia psicólogos, não sou contra, mas a gente lê tudo que psicólogos dizem sobre criação de filhos. E aí a gente faz os testes dos nossos. Depois nós temos um monstro em casa e os psicólogos não aceitam devolução. Temos que conviver com eles. Exatamente. Precisa deles para tratar. Aí os psicólogos tratam os monstros. E esquecemos de ir para a Bíblia, buscar a sabedoria de Deus, de como criar os nossos filhos, a maneira de Deus. Então, sabedoria para enfrentar as nossas dificuldades e problemas que vêm à nossa vida, elas precisam exceder esse âmbito humano, precisam transcender esse âmbito humano. Precisa ser uma sabedoria que vem do alto. E se você vai para a Bíblia e lê Provérbios do capítulo 1 até o capítulo 9, você vai ver um compêndio de sabedoria, falando sobre uma lista de qualidades que estão associados com a sabedoria. A instrução sobre entendimento, prudência, discrição, aprendizado, conhecimento, discernimento. Todas essas coisas são sabedoria divina para que a gente possa enfrentar as tribulações, as dificuldades da vida. Mas se a gente for na autoajuda, você não vai ver nada dessas coisas. Sexta-feira eu vi um programa onde eles estavam falando sobre aqueles atrizes, artistas e em geral, que estão esquecidos há mais de uma década. E eles mostraram a entrevista da Débora Blando. Muitos de vocês devem conhecer, que é uma cantora super famosa dos anos 90. Ela sumiu há 10 anos, porque ela entrou em depressão profunda, foi se tratar, e as pessoas começaram a dar remédios, os médicos, os psicanalistas e tudo mais, foram dando remédios a ela, enchendo ela de remédios, que só aumentou a depressão dela. Chegou no momento em que ela perdeu a voz dela perdeu 2 tons, para quem é cantor sabe o que é perder 2 tons, ela que alcançava notas altíssimas, já não era mais... Não conseguia mais alcançar essas notas. E ela diz que simplesmente ela sumiu. A pessoa, Débora Blando, deixou de existir, morreu. E isso criou nela uma angústia extremamente grande, até que ela decidiu que ela iria parar com esse tipo de tratamento, de remédios, e ia para uma coisa um pouco menos convencional. E ela decidiu, então, por outro tratamento. Hoje ela está voltando, está fazendo trabalhos
poder voltar e tudo mais. Mas quando nós estamos num momento de dificuldade, a primeira coisa, a gente recorre às soluções humanas. De novo, não sou contra esse tipo de coisa, mas nós precisamos ter um pouco de discernimento, um pouco de sabedoria, para saber o que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer e o que não. Tem algo que está me atrapalhando aqui. Quando nós corremos para a sabedoria humana apenas, nós sofremos esse tipo de coisa, mas precisamos de discernimento e sabedoria. Então, essas são as grandes qualidades, e nós precisamos delas, de todas elas, para que nós possamos sobreviver a esses momentos de tribulação e de sofrimento. Agora, como nós conseguimos isso? Como é que nós conseguimos fazer com que essa sabedoria seja atuante em nossa vida? Isso nos ajuda. Precisamos ter fé. E aqui que é um problema, né? Tiago diz que para obter a sabedoria de Deus, tudo o que precisamos fazer é pedir, mas precisamos pedir com fé. Tiago diz, não duvide, porque a pessoa que duvida tem mente dividida. Essa palavra significa literalmente, do grego, ter duas almas. Vamos pensar sobre isso um momento. Os seres humanos, segundo 1 Tessalonicenses 5:23, são seres humanos tripartidos. Corpo, alma e espírito. O corpo tem 5 sentidos: o paladar, tato, visão, audição e olfato. O espírito tem 3 faculdades: consciência, intuição e comunhão. A alma tem 3 faculdades também: mente, vontade e emoções. Tiago não diz literalmente que uma pessoa que duvida tem 2 almas, mas é como se tivesse. Uma mente pensa um monte de coisas e a outra pensa o contrário. É basicamente um bipolar de alma, né? Uma mente pensa uma coisa, a outra mente pensa o outro. Um conjunto de emoções puxa para um lado, enquanto o conjunto de emoções vai puxando para o outro lado. Um vai fazer uma escolha de crer em Deus, e o outro vai escolher não acreditar em Deus. Não é de se admirar quando ele diz que essa pessoa é instável em todos os seus caminhos. É uma pessoa que fica cocheando entre 2 pensamentos, ou usando o termo que Tiago usa aqui, entre 2 almas, 2 emoções, 2 sentimentos. Deus quer que nós tenhamos sua sabedoria, e a maneira de obtê-la é através da fé de uma mente só. É de se decidir, de ter uma mente só. Quero encerrar essa manhã com uma aplicação aqui. Aqui estão 2 grandes qualidades: sabedoria e fé. Nós precisamos saber como nós vamos nos posicionar quando a gente entrar no sofrimento ou no problema. É a forma como nós encaramos os nossos fracassos ou os nossos problemas é que vai determinar o que nós vamos fazer. No dia 31, quando nós estávamos reunidos aqui para o Réveillon, a gente meditou aqui sobre a questão do planejamento para o ano. E a gente percebeu que existe diferença entre os sábios, né, aqueles caras que são bem, quando se dão bem na vida, e aqueles caras que não se dão bem na vida. Entre os que se dão bem na vida, foi provado de que a cada 5 tentativas, elas falham em 2, para serem bem-sucedidos. Os homens mais sucedidos do mundo, a cada 5 tentativas falham em 2. Os que são os mais fracassados do mundo, a cada 5 tentativas falham em 3. A diferença não é muito grande nas falhas. A diferença é como ela encara a falha, a derrota na vida. Então, a diferença entre um cristão bem-sucedido espiritualmente e um não-sucedido espiritualmente é como você encara as provações. É como nós vamos encarar as provações quando elas vierem em nosso caminho. Então, sabedoria e fé são as 2 ferramentas extremamente importantes e que são extremamente importantes mesmo na nossa vida com Deus. Sem sabedoria, nós não vamos saber como reagir durante as provações da vida. Se nós não tivermos sabedoria, nós não vamos saber como reagir. Nós vamos no embalo e aí a gente se dá malzão.
Sem a fé, nós não vamos enfrentar as tempestades da vida e nos alegrar no Senhor. Impossível, nós não vamos conseguir. Eu acredito que Deus tem um plano e propósito para cada um de nós. É bíblico, está na Bíblia. Deus tem um plano e propósito, mesmo em tempos difíceis. Então, essa é uma boa-vinda de Tiago, que quer nos ensinar como nós podemos encarar as nossas dificuldades, as áreas difíceis da nossa vida, e passar por essas provações, sem que a gente as traia para cima da gente, né? Porque se nós atrairmos as provações o tempo todo para cima da gente, já não é mais falha, aí já é decisão. Existe uma grande diferença entre erros que a gente comete. Quando a gente comete um erro, Deus perdoa, mas quando nós insistentemente cometemos o mesmo erro, já não é mais erro, é escolha. Nós deliberadamente escolhemos fazer assim. E aí nós entramos num processo de testar Deus, né? De pôr Deus à prova, que Hebreus diz, não faça isso. Uma boa-vinda de Tiago, que diz que precisamos de sabedoria e fé para enfrentar as dificuldades, as arguras da nossa vida. Nós podemos enfrentar 2012, tudo aquilo que Ele nos traz de bênção, mas também de provações, com uma abordagem muito mais positiva nesse aspecto, sabendo que Deus, lá no meio do vale da sombra, está com a gente, mesmo que a gente não sinta, mas Ele está lá, é a promessa dEle. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo juntos, pela palavra, pelo incentivo que a palavra dEle também nos traz. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo interesse que o Senhor tem de desenvolver em nós, muito mais do que apenas crentes bananas, mas crentes razoavelmente fortes e decididos naquilo que desejam e os alvos que pretendem alcançar com a ajuda do Senhor. Sabemos, Deus, que a nossa vida não é fácil de fato. Por sermos cristãos, por si só, já é motivo de grande provação nesse mundo pós-moderno em que a gente vive. Mas sabemos que outras dificuldades virão em nosso caminho para produzir em nós músculos espirituais e uma confiança inabalável no Senhor. Então nós pedimos que o Senhor nos dê a perspectiva correta de enfrentar esses momentos difíceis, que o Senhor nos dê sabedoria para entrar e sair delas mais forte do que nós entramos, e também que nós possamos conhecer o Senhor melhor nesse processo. Te agradeço por essa manhã, te agradeço por Tua palavra, obrigado por esse livro de Tiago, obrigado porque o Senhor um dia inspirou esse homem a falar essas palavras que hoje são tão importantes para a nossa vida espiritual. Obrigado pela vida de cada um de nós. Eu quero orar nessa manhã, Senhor, por aquelas pessoas que estão nesse momento passando por essa circunstância da vida, que estão sendo provados nesse instante, que estão passando por um momento da vida deles, onde a fé é provada, onde a resistência é levada ao limite. Eu peço nessa manhã, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os preencha de sabedoria provinda do alto, e que a fé para enfrentar essas dificuldades e ainda se alegrar no meio delas, seja fortalecida nesse dia. Deus, preencha o coração dessas pessoas com sabedoria e fé. Dê a elas aquilo que elas necessitam para ter vitória nesse dia. Amamos o Senhor e sabemos que o Senhor não nos abandona no meio dos nossos sofrimentos e dificuldades. Pelo contrário, o Senhor nos toma pela mão e nos guia, mesmo quando a nossa visão não alcança um palmo diante de nós. Então nos dá a visão do alto, nos dá a sabedoria e também a fé que provém do Senhor, a cada um de nós. E eu peço nessa manhã que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês, tenham um ótimo domingo ainda, né, e que esse domingo vocês possam guardar no coração de vocês o encorajamento que vem do livro de Tiago. Deus abençoe.